Nesse conteúdo nós vamos falar de duas empresas em cenários diferentes, porém com oportunidades e também com desafios. A gente vai falar de CSN Mineração, tem recompra de ações, a gente vai falar também de Raízen para você que tem as ações de uma dessas companhias. Já deixa o seu like, deixa também seu comentário se você tem, está comprando ou está esperando alguma correção mais forte aí dessas companhias. A gente começa entendendo aqui um pouquinho da CSN Mineração, a Semin 3, tivemos uma recuperação interessante, a companhia fez um comunicado importante a respeito da recompra de ações, isso deu uma animada no mercado, né? A companhia fechou dia 19 de maio, região dos R$ 4,08, depois aí do anúncio da recompra de ações, deu uma melhorada, chegou a bater R$ 4,50, depois recuou, fechamento da última sexta-feira na região dos R$ 4,48. Então, 4,48 é a cotação aí do fechamento da CSN. A gente observa que essa região aqui dos 4,50, 4 e pouquinho, ela bateu lá em agosto do ano passado, 2025. Ela estava nessa região aí dos 4,60, que foi o fundo dela, né? Praticamente, também em julho do ano passado, junho do ano passado, chegou a bater 4,61, depois se recuperou, teve uma alta forte, chegou a bater 5,86 no final do ano passado. Em 2026 agora ela chegou a bater R$ 6,42, máximas em 2026, depois deu uma recuada e agora caiu aqui nessa região dos R$ 4,48. A companhia é do setor cíclico, né, mineração, porém é uma excelente geradora de caixa, tem muito caixa, praticamente não tem dívida, uma baixa alavancagem, tem aí as reservas muito interessantes, reservas bilionárias aqui a Semin 3. Seguindo aqui a gente fala um pouquinho da parte operacional e também da estrutura, né, da companhia aqui, falando do valuation também é importante entender. O que chama atenção aqui na empresa são dois cenários importantes, né? O primeiro aqui, que é justamente o ativo, né, por ação da empresa, R$ 6,29, tá? Importante essa métrica, né, para a gente fazer a avaliação. Aqui lembrando que o VPA, né, que é o valor patrimonial por ação, apesar de ser R$ 1,30, a empresa ela tem uma outra avaliação que é o ativo, né? A empresa ela gera muito caixa. Se você pegar hoje o valor que ela tem de caixa com o valor da empresa, o valor da firma, então ela tem um percentual muito relevante de dinheiro disponível. Então não é só o VPA que a gente vai avaliar quando a gente fala aqui de Semin 3. Fora isso também, né, temos a principal avaliação aqui, que é o crescimento dos dividendos, apesar do LPA, que é esse aqui, o lucro, né, por ação está na faixa de 41 centavos, a empresa tem oportunidades de fazer um aumento, principalmente dos dividendos. Ela não teve grandes anúncios, mas ela fez a recompra de ações, que é também uma forma de gerar valor para o seu acionista. Ela anunciou aqui o fato relevante recente a respeito aqui da recompra de ações. Seria um novo programa que vai iniciar agora fazendo essa recompra de ações no valor total aqui de 50 milhões de ações ordinárias. Então vai fazendo a recompra, dependendo da empresa que for fazer, ou o banco ali, ou quem foi contratado para fazer as recompras, vai fazendo as recompras de ações e vai deixando na tesouraria, né? Então vai acumulando as ações após ali o final do período da recompra de ações, que está dizendo aqui, dia 19 de novembro de 2027, então ela iniciou agora no dia 19 de maio e vai finalizar em 19 de novembro do ano que vem, né, 2027. Quando ela finalizar a recompra de ações, ela pode cancelar, né, as ações em tesouraria para fazer um novo programa. Quanto menos tem ações em circulações, quando ela fizer os anúncios, né, futuro de dividendos, aí vai ser maior, porque tem menos ações para você fazer a divisão pelos dividendos. Então, a recompra de ações é legal, é um mecanismo também de dar retorno para o acionista mais para o médio e longo prazo. Seguindo aqui, né, no recompra de ações, importante, objetivo, aquisições das ações ON,
E aqui vai ficar ó, em permanência em tesouraria, que eu comentei, para posteriormente alienação ou cancelamento. Né? Geralmente faz o cancelamento para cancelar e iniciar um novo programa de recompra de ações. Saindo aqui de semi-trade, a gente fala um pouquinho agora de Raizen, né? Raizen aqui nas mínimas também, região dos 39 centavos, né? A companhia aí vem em quedas fortes. A gente observa que o volume também aqui embaixo, ó, esses pontinhos vermelho e verde, desde março, ó, desde fevereiro e também desde janeiro, onde ela atingiu ali R$ 1,08, acabou diminuindo, né? Então temos um menor volume aqui de compra, né? Ou seja, menos interessados em comprar as ações de raiz. Ou seja, quem está vendido ali, quem tem grandes posições vendidas, fica mais fácil de manipular as ações, geralmente queda. Né? Então, quando você tem um volume menor de compra, né? Quem já está vendido, quem já está ali aguardando uma posição de venda, já consegue segurar o papel. E se tiver um movimento, né? Sair da operação, aí você tem ainda uma entrante maior no volume. Então, você tem hoje esse cenário interessante aqui para quem quer se posicionar ou aguardar um pouco mais. A Raizen praticamente perdeu o volume dela, tem baixo volume, fica mais volátil as ações. Tem dia que sobe 4, tem dia que cai 5, cai 6, cai 7, assim por diante. É o cenário hoje de Raizen. Quando a gente olha hoje a parte do cenário, né, temos aqui os controladores ali, Shell e a Cosan, que são hoje, né, os controladores. Podemos ter mudança em breve. E o que mais chama a atenção é isso aqui, né? Se a Raizen tem condições ou pode se recuperar desse cenário de dificuldade. O que nós chamamos a atenção aqui, que acompanhamos a companhia aí nesse momento de dificuldade, o que chama mais atenção é como vai ser feito ali a parte da reestruturação da dívida. Né? Então tem muitas conversas com poucas soluções até o momento. O fato é que se tiver um acionista só de referência, e geralmente um acionista que tem uma visão de ajudar a companhia a conquistar novos objetivos, a avançar, isso será bem-vindo. Se ficar do jeito que está, o mercado vai acabar até penalizando mais as ações. Né? Falando aqui dos controladores, hoje a Shell, por exemplo, ela tem mais interesse em ajudar do que a própria Cosan. Então você tem hoje esses dois aqui em cima, né? Shell e a Cosan, e o mercado fica se perguntando, né? Do jeito que tá, se fizer ali a resolução ou a estruturação da dívida e ficar do mesmo jeito, não faz sentido. Tem que ter um novo horizonte, né? Uma nova perspectiva, que a companhia possa atingir novos objetivos. Então, falando hoje de Raizen, né? Eu vejo aqui a Shell mais preparada, não só na questão de caixa, né? De volume de aporte, mas também de visão de futuro, né? Cosan, apesar de ser uma holding aí que construiu um império, né, nos últimos anos, bilhões, né, acabou comprando, né, muitas empresas, apesar de estar conectado, né, um setor com o outro, mas você acaba perdendo o controle, né, você acaba se endividando e aí você não cuida de ninguém. Então você tem ali a Rumo, que é a logística ferroviária, Compass, que é gás, Terras, que é radar, então você tem aqui a Raizen, né? Então você tem a Move ali, que é lubrificante, então você tem várias empresas dentro do seu controle, você não acaba olhando com detalhe uma delas ou vai se perdendo, né? Algumas delas, e a Raizen aqui acabou se perdendo. Então ficando a Shell com a Cosan, ou melhor, ficando a Shell junto com a Raizen, eu vejo muito mais produtivo, né, a companhia crescer aí no longo prazo. E o desafio principal é isso aqui, ó, a estrutura, né, de capital, os ativos, né, é se manter ou pelo menos se manter aí organizada para não destruir o valor, né, para os acionistas. Né? Então não é só o ROI, não é só o dividendo, é tudo que tem hoje da Raizen, que é o patrimônio, os ativos dela. Então não adianta eu vender tudo da Raizen para pagar a dívida e depois ela não tem nada, né? Então, assim, aí não faz sentido nem a empresa existir. Então, tem que tomar cuidado com isso. Apesar de ser um alto grau de endividamento, o acordo mais coerente nesse momento é fazer a conversão da dívida ou parte da dívida em ações da companhia. Vai ter a diluição, é claro, vai aumentar aí a base acionária, vai diluir todo mundo, mas nesse cenário é preservar pelo menos ali os ativos, não ficar só vendendo sem
motivo nenhum ali, alguns ativos até produtivos, aqueles que não dão resultado faz sentido vender, mas a Raizen precisa ter ativos para se reerguer nesse novo cenário que vai se desenhando. Olhando hoje para o cenário aqui de patrimônio líquido, está negativo, né? Então você já tem aqui o grau muito elevado, né? Olha a dívida líquida, 52 bilhões. Aqui a disponibilidade, a gente nem conta isso aqui porque está tudo comprometido já, não é um valor que está ali reservado, tem que estar usando a todo momento. Então a disponibilidade dela é um caixa que ela queima muito rápido, então não é um valor que está ali guardado, reservado para algum tipo de ocasião especial. Então a queima rápida do caixa, dívida de 52 bilhões, dívida líquida e um patrimônio negativo, né? E o ativo dela está aqui, os ativos mais de 118 bilhões de reais. Olhando para o cenário hoje de valuation da companhia, o ativo, né, por ação chama atenção, né? Nesse cenário atual, R$ 11,46, já foi maior, ela está vendendo alguns ativos, vai diminuindo, né, o ativo por ação, mas R$ 11,46, uma empresa que está aí 39 centavos, 40 centavos, realmente ela tem um bom valor quando você fala dos ativos, né? E a receita líquida também por ação, 22,43. O que pesa muito na Raizen é a margem, né? A receita é boa, se você olhar os balanços da Raizen são impressionantes, né? Receitas bilionárias, ali 70, 80, mais de 100 bilhões, chegando próximo a 200 bi no ano, né, de receita. Então você tem uma receita realmente fantástica, mas quando você coloca ali os custos, né, a operação em si, enfim, toda aquela carga, né, de operação que ela tem, aquela parte principalmente da questão do carregamento das dívidas, né, juros de dívida, isso queima totalmente a receita da companhia. Então você vê, uma empresa que tem uma receita líquida de R$ 22 por ação deveria estar valendo mais de 10, 15 reais, mas não é o cenário hoje da Raizen, né? A margem bruta aqui, ó, quase 4% e não tem margem líquida, né? Ou seja, não sobra dinheiro para ela. Margem líquida aqui negativa no momento, né? Nos últimos anos, você pegar aqui, ó, a margem líquida que teve maior desempenho foi 1%, quase 2% aqui. Depois começou a ficar negativa. Então, a margem negativa penaliza, né, o desempenho financeiro aqui de Raizen. E para finalizar ali, né, os controladores hoje, né? Temos aqui Shell e a Cosan, que é a foto hoje, né, do cenário. Mas o que deve ficar é isso aqui, né? A Shell com uma decisão maior, né, um controle maior em cima da Raizen. A Cosan ali já tem algumas informações, pode sair da Raizen, vender as suas participações, enfim, seria até bem-vindo, né? O mercado acabaria até gostando disso, porque a Cosan deixou muito a desejar quando você fala de gestão de Raizen. Endividou demais, acabou utilizando ali projetos sem fins praticamente de retorno nem para ela mesma, então investimentos altíssimos, né? Fora aquela compra que a Cosan fez da Vale, para quem lembra, comprou a mineradora Vale ali na faixa de R$ 70, vendeu quando estava R$ 50. Então, assim, é algo absurdo, né? Então, você tem uma gestão muito ruim da Cosan quando você fala do dinheiro, né? O uso do dinheiro na operação em si da Raizen. Então, isso acabou afetando muito a credibilidade da Cosan em gerir aqui a Raizen. Então, ficando Shell, né, com uma decisão maior, um controle ali, ou um poder maior sobre as decisões da Raizen, eu vejo de forma positiva. Mas deixa nos comentários qual que é a sua opinião. A Shell é melhor para a Raizen? A Cosan ainda pode ajudar a Raizen? Deixa nos comentários, compartilhe também o vídeo e deixa o like. Então falamos nesse conteúdo dela, né? Duas gigantes, né? Primeiro aqui a Raizen, gigante de etanol e açúcar, vivendo um momento de dificuldade, mas podemos ter em breve uma nova jornada, quem sabe uma nova história de sucesso, né, para a companhia aí nos próximos anos. É isso que nós desejamos para ela, né? A Raizen realmente é uma empresa que veio para melhorar toda essa parte, né, tecnologia, né, etanol, açúcar, enfim, e nós torcemos para que ela se recupere, né? Mas deixa nos comentários aí o que você prefere, Shell no controle ou Cosan ainda ajudando aqui a Raizen. E falamos também de Semin 3, né, CSN Mineração, você viu ali, recompra de ações, a empresa tentando animar o mercado, né, nesse cenário de dificuldade que ela se encontra, apesar de ter um caixa realmente
fantástico, uma das melhores empresas hoje, quando você fala de caixa, baixíssima dívida, mas mesmo assim não consegue encantar porque tem ali a presença, né, do controlador pesando também na Semin 3. Mas é uma boa empresa, fez recompra de ações, esperamos que ela anuncie mais dividendos maiores ainda em 2026. Surgindo novidades aqui, tanto de Semin 3 e de Raízen, informamos, vamos falar novamente e trazer novos conteúdos aí para você que sempre acompanha nosso canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreve, é gratuito, deixa o like, também deixe o seu comentário. Nos encontramos nos próximos conteúdos. Abraços!